Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23, somente. Romanos, quem achou, diga amém. Romanos, capítulo 8, 6, versículo 22 e 23. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá. Mas agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se eu ler sozinho, eu estou falando, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está falando com Deus. Perdão, quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Se fosse para orar e vocês ficassem calados, é particular, é individual. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, Deus está falando com a gente. Então, se eu ler sozinho, somente eu vou falar com Deus. E Deus quer falar com todo mundo nessa noite. Somente 2 versículos, leamos todos juntos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mais uma vez o 23. Porque assentai-vos em nome de Jesus. Essa mensagem hoje, ela vai trazer uma reflexão muito importante para a gente. A viagem começa assim. Antes de eu e você, humanos, existir, antes da terra existir, Deus, na sua supremacia, Ele sempre existiu. Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é supremo, Ele é soberano. A Bíblia nos conta em Ezequiel 28, Isaías 14, que o Senhor criou os anjos. E Ele criou também o seu Filho, Jesus. E Ele tem o seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo. E daí se forma a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus cria os anjos. E é bom que se diga, e esses anjos, eles tinham e têm até hoje, tantos que foram expulsos, como os que estão com Deus até hoje, assim como nós, livre arbítrio para servir a Deus. Tudo ia bem no céu, em perfeita harmonia. E a Bíblia diz que o que acontecia no céu era louvores e adorações a Ele. Ele é digno de ser adorado porque Ele é um Deus supremo. A Bíblia diz que Ele designou alguns anjos com hierarquias. Por exemplo, o anjo Miguel é um anjo de batalha. Gabriel é um anjo de anunciação. Mas Lúcifer, que queria dizer um querubim ungido, ele era o anjo. Vou pedir a Sarinha, por favor, Sarinha, rapidinho, senão você me desconcentra, tá bom, filha? Eu estou numa viagem, Sarinha. A Bíblia fala que esse anjo específico, ele era um querubim ungido, designado para orquestrar toda a nação dos anjos para adorar a Deus. Deus sentado num trono, começa a imaginar, Deus sentado num trono, milhares e milhões de anjos sendo orquestrado por esse anjo e adorando a Ele. Não se sabe qual era a letra, qual era o refrão, mas provavelmente santo, santo, bendito é o nome do Senhor. E ele sentado e ele era adorado.
É por isso que o filho dele, quando veio à terra, ele disse assim: o meu pai, até hoje, vive procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o céu estava em harmonia, o mal não existia no céu. Até que um dia, o Senhor percebe na sua onisciência que dentro do coração desse querubim, que era o mais bonito de todos, havia sendo inserido um mal e um instinto de querer ser como Deus. Esse anjo querubim, de tão bonito que ele era, talvez ele sofresse elogios constantemente, dizendo: olha, você canta muito, você é um grande maestro, você é um privilegiado, Deus te fez mais bonito que os outros. E talvez isso subiu para a cabeça dele, e ele começou a pensar em ser Deus. Até que um dia o Senhor chamou ele para um gabinete, uma conversa, e Deus disse assim para ele: eu vi no seu coração os seus pensamentos, os seus desejos, e um deles foi que você disse que queria ter um reinado como o meu, ou melhor, maior que o meu, e que você inclusive ia me governar. Você não tem condições nem capacidade de fazer isso. Você é criatura minha e você não tem condições. A partir de hoje, você não faz mais parte do meu grupo, porque Deus não obriga ninguém a ficar com ele se não quiser. Você não casa com alguém obrigado. Você não constitui uma família obrigado. As escolhas que a gente faz da vida. Com Deus é a mesma coisa. Quando Deus sugere a ele e pede para que ele se retire do céu, eu fico imaginando o que passou pela cabeça desse anjo, de saber que a partir daquele dia ele não iria mais conviver no céu nem com Deus. Porque aonde tinha luz, ele desprezou. E ele escolheu seus próprios caminhos sozinho. E o caminho que ele encontrou para ele foi caminho de trevas. Porque ele se fez trevas. Passa-se um tempo, não se sabe quanto tempo, a Bíblia não explica datas específicas. Mas Deus cria outro projeto. E o projeto é: façamos o homem e a mulher segundo a nossa semelhança. Vai ser mais gente para a gente se relacionar, além dos anjos. Porque o projeto inicial, irmãos, não era o homem morrer, ir para o céu, virar anjo, juntar os anjos de lá. Não, Deus tinha a intenção de manter a terra, os seres humanos e os anjos que já habitavam com ele. Isso antes do pecado. Quando o homem foi feito com a mulher, eles conversavam com Deus. Nenhuma barreira impedia deles conversarem pessoalmente com Deus. Por quê? Porque a única coisa que impede da gente hoje, nesse momento atual, no século 21, de falar com Deus pessoalmente, isso aconteceu com Moisés e outros, é o pecado. Os nossos pecados que nós acabamos de ler, eles impedem que a gente veja Deus visivelmente. A gente sente Deus espiritualmente, a gente sabe que Deus está aqui. Deus fez o homem e a mulher, e aí você já sabe da história. Deus ordena ao homem livre-arbítrio, dizendo: Adão e Eva, vocês não deveriam comer daquele fruto. Das outras demais coisas você pode. Quando Deus determina algo que não se deve mexer, irmãos, não era que aquele fruto ou aquela árvore tinha algo especial que pertencia só a Deus. Não, aquele único não de Deus simbolizava, como simboliza até hoje, a obediência. O que Deus quer saber é se você pode ser livre
se você pode ter o livre-arbítrio, e Deus chegar às vezes para você e dizer assim: não faça isso, e você dizer: tá bom, não vou fazer porque a minha vida não me pertence, pertence a Deus. Se Ele acha que é melhor para mim não fazer, não farei. E eu serei feliz do mesmo jeito, porque para mim não é o que Deus vai me dar ou deixar de dar que vai me trazer alegria, mas a presença de Deus é que é tudo para mim. A Bíblia diz que uma tarde Deus desce do céu e vai visitar Adão e Eva, como nas outras tardes, mas nessa tarde algo estranho aconteceu. Eles foram exatamente no fruto que Deus pediu para não mexer, e mexeram. Mexeram, se esconderam e acharam que ali era o fim. Irmão, se você olhar para aquela cena, se a gente ir para o campo imaginário, vendo Adão e Eva escondidos e Deus procurando eles, você vai imaginar assim: Deus tinha a opção de matar eles dois, criar outros dois e refazer a humanidade. Mas Deus olhou para Adão e Eva e falou assim: peraí, dá para reciclar, eu vou reaproveitar eles. E aí Deus diz assim: ó, eu vou deixar uma sentença aqui entre vocês dois, e mais o anjo que se rebelou comigo lá, que foi ele que causou esse problema entre vocês e eu, através de uma cobra, que ele se introduziu numa cobra e disse: não, o que Deus falou, nada a ver, pode fazer, tudo a ver. Eu vou fazer o seguinte, a sentença é assim: você, mulher, terás a dor de parto como nunca pensaste em ter. Você vai ter, mulher, ódio, raiva das cobras, e as cobras também terão raiva de você. Homem, você vai trabalhar, vai viver do seu suor, do seu sustento. Nada disso que acontecia naturalmente, os peixes, as frutas, tudo que vinha de graça vai acontecer mais, porque aqui deixou de ser o jardim, aqui agora virou um campo de guerra. Esse lugar que eu fiz um jardim, vocês transformaram num campo de batalha. Eu poderia acabar com essa batalha agora, mas eu prefiro continuar com vocês, porque eu acredito que muitos de vocês, daqui a muitos anos, milhares de anos, vão morar comigo no céu. E eu vou deixar essa escolha para cada um de vocês. Eles se multiplicam, e quando chega em Gênesis capítulo 6, Deus percebe o estado que a humanidade estava, tão irreconhecível, tão desgostoso, tanto quanto o Satanás que se levantou lá em cima. E lá em Gênesis 6:6, Deus chega a falar uma palavra que me dá medo e arrepio até hoje, que a palavra é a seguinte: Deus falando assim: e eu me arrependo de ter feito o homem. Como me arrependo no que eles se tornaram. Como estou triste no que essa humanidade faz. E aí Deus toma uma decisão, irmãos, que é exatamente a decisão que eu pensei que Ele ia tomar com Adão e Eva: resetar. Ele vai começar tudo do zero. Ou seja, Ele chama Noé, Ele diz a Noé: constrói uma arca. Essa arca leva entre 100 e 120 anos para construir. E por que leva tanto tempo? Para levar tempo também para as pessoas passarem pela arca, passarem até Noé, olharem para aquela obra, reconhecerem que algo extraordinário, algo catastrófico vai acontecer na terra, aonde vai dizimar as pessoas todas. Mas as pessoas não acreditavam, nem tão pouco que vinha chuva, nem tão pouco que vinha dilúvio, e nem tão pouco que iriam morrer. Tem muita gente aqui dentro da igreja hoje que não imagina que vai morrer, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você vai morrer. Se você não morrer, vai ser arrebatado pela igreja, mas aqui não é o meu nem o seu lugar, e nunca será. E
aí Deus toma uma triste decisão. Noé, entra você, tua esposa, teus filhos, tuas noras, na arca, porque eu vou acabar com a terra toda. Eu vou zerar tudo, eu vou começar de vocês. E ele manda um dilúvio, mata todo mundo. Eu posso imaginar, irmão, na minha mente espiritual, corpos flutuando nas águas, crianças, anciões, velhos, cadáveres, um monte de gente. E somente Noé. Depois de muitos meses, o dilúvio passa, a arca estaciona, e o autor da arca e o autor da nova geração, que é Noé, a primeira coisa que ele faz quando ele desce da arca, ele planta uma vinha, faz um vinho, uma cachaça, toma todas, fica bêbado e cai. Até quem ficou 100 e poucos anos construindo uma arca estava contaminado com a natureza pecaminosa. Ou seja, o pecado estava presente ainda, mesmo depois de ter acabado com toda a humanidade. O que Deus fez? Um juramento. Ele disse a Noé: ó, com água nunca mais eu vou dizimar o povo. Pode ser com fogo, pode ser com batalha, pode ser com outras formas, mas isso que eu fiz hoje me doeu muito ver muitas almas sendo perdidas. Essas almas eram para morar comigo. E aí começa o período dos patriarcas, aonde Deus começa com Abraão. E a Bíblia diz, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. E aí vem em Gênesis 7 e 8, uma torre muito famosa e conhecida por todos, chamada Torre de Babel. Eu já vi muita gente dizer assim: a Torre de Babel foi feita porque o homem queria chegar ao céu. Jamais. A Torre de Babel, ela tinha um propósito escatológico das pessoas justamente fazê-la bem alta, porque se Deus mandasse chuva outra vez, um dilúvio igual aquele, quem ficasse lá na ponta não morreria afogado. Eles tinham medo de um novo dilúvio vir. Mas Deus já havia prometido que não haveria mais dilúvio. Deus chama Abraão e diz assim: vou começar agora com outra fase, com um tipo de processo diferente. O processo do convencimento. Eu vou usar pessoas como ferramentas para dizer para outras pessoas que vale a pena servir a Deus, mesmo numa terra contaminada de pecado, num campo de batalha, num lugar que era o Jardim do Éden. Eu vou colocar pessoas para se separarem uma das outras. Aqueles que querem, que escolherem andar comigo, vai estar comigo. Aqueles que quiserem ficar sozinho, vai ficar sozinho. Mas eu vou deixar cada um escolher. Uma coisa eu sei: esta terra, por mim, diz o Senhor, já está contaminada. Essa terra não é um lugar que eu escolhi para eu morar com o meu povo, para as pessoas que eu fiz. Eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. É por isso que lá em Apocalipse 21 você escolhe e você vê Deus dizendo, João falando assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, uma cidade nova, endereçada, descendo sobre a terra, e tudo se fez novo. Não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. É esse lugar que Deus está preparando para levar para você e para mim. Mas temos um problema: o pecado. E agora, o que fazer? Nós temos o pecado. O pecado ainda perdura. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, José pecou, Moisés pecou, os profetas maiores pecaram, os profetas menores pecaram. Enfim, deixa eu ir para Malaquias. Quando chega em Malaquias, Deus faz uma coisa que eu não sei se é tão dolorosa como o dilúvio. Durante 400 anos, Deus se silencia, não fala nada com ninguém. O povo invocava, o povo orava, o povo fazia vigília, o povo fazia sacrifício, o povo clamava ao céu, e o céu estava com as portas fechadas. Deus não falava com ninguém. O silêncio de Deus é algo que dói na vida da gente. Até que depois dos 400 anos,
A promessa que Deus havia feito a Isaías, o profeta messiânico, a Jeremias e outros, que anunciaram que viria um Salvador, que restauraria toda a humanidade. Porque lá no Jardim do Éden, a mulher foi imputado as dores do parto, ao homem foi imputado o trabalho com suor. Mas a serpente, olha a sentença que saiu sobre a serpente: do filho de uma mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça e você não será mais nada, você vai ser esmagada, serpente, porquanto fizeste isso com as minhas coisas. Em outras palavras, Deus estava dizendo naquele dia no Éden: você mexeu com meus projetos, ninguém mexe nos meus projetos, porque eu sou Deus, eu sou soberano, sou eu quem mato, sou eu quem vivifico, sou eu quem dou a sentença, sou eu quem dou, sou eu quem tiro, sou eu que dou o sim, sou eu que dou o não. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro além de mim, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que depois de 400 anos houve um alvoroço em Israel, e o alvoroço era assim: Herodes, o rei, eu ouvi dizer, os profetas estão dizendo que vai nascer um rei, mas Herodes achava que era um rei físico, e Deus estava falando do rei espiritual. Um rei que governa não só aqui, mas que governa o céu, a terra e o universo. E a Bíblia diz que o menino nasce, e quando ele nasce, o seu pai e a sua mãe estavam debaixo de um decreto. Qual era o decreto? Herodes diz: todo menino macho que nascer deve morrer, porque eu sinto que o meu reinado está ameaçado. Então todo menino macho mata. Mas ninguém podia matar Jesus, porque ele veio numa missão, e a missão de Deus ninguém pode impedir. Eles fugiram para o Egito, depois eles vão para Belém. Quando chegam em Belém, na hora de nascer, a Bíblia diz que nem lugar para Jesus nascer ele recebeu abrigo, e ele nasceu num curral, numa manjedoura, num lugar de animais. Mas para ele estava tudo bem, sabe por quê? O propósito e a missão de Jesus iria ser cumprido do mesmo jeito. A Bíblia fala, exceto os 12 anos que ele teve em Jerusalém, mas a Bíblia fala que do seu nascimento até os 30 anos, a vida de Jesus é quase anônima. Ou seja, quase não se sabe muito da sua infância, do que ele fez. Mas aos 30, a Bíblia começa a dizer que João Batista, o seu primo, estava lá no Jordão batizando, e ele aparece. E quando ele aparece, João Batista para tudo que está fazendo, e quando olha para o Filho de Deus, fica extasiado. Eu estou vendo o que Moisés quis ver e não conseguiu, mas eu estou vendo pessoalmente. Jesus vem até ele com aquele jeito de amor, porque Jesus tem aquele jeito de carinho, de amor, de afago. Dá um abraço a João Batista e diz assim: tudo bem? Ele falou: o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim me batizar, porque eu vim como um homem. Eu sou filho de Deus, mas eu preciso pagar uma dívida dessa humanidade desde Adão, esse pecado. Meu pai está com saudade das pessoas, está triste vendo as pessoas morrendo aqui na terra sem Jesus, sem salvação, sem remissão. E meu pai pediu para levantar um redentor, e eu serei esse redentor. Então eu tenho que vir como um homem, sentir dores, necessidades fisiológicas, sentimentos. Eu sou esse homem, eu sou esse homem. Eu vim para me submeter a tudo isso, inclusive o batismo que você está oferecendo. Porque todo aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino do céu. A proposta do meu pai agora, atual, é a seguinte: quem nascer de novo vai morar no céu. Quem escolher Jesus também vai ter a absolvição dos seus pecados. Mas eu vim simplesmente deixar o legado, fazer a minha missão e ir embora. Me batiza. João Batista batiza ele,
E ele sai dali e vai para o deserto, 40 dias é tentado. Depois disso, ele faz a outra missão dele, que é escolher 12 discípulos. Para quê? Para deixar o legado da igreja, da história, que é isso que está acontecendo aqui hoje. A igreja que iria continuar pregando a palavra de Deus, fazendo apelo, pedindo para as pessoas se arrependerem, se converterem, se voltarem para Deus enquanto há tempo, porque Davi disse no Salmo assim: ninguém pode buscar a Deus nem adorar a Ele na sepultura, tem que fazer isso em vida. Diga para o irmão que está do seu lado: a hora é agora, filho. Diga: pode ser tarde demais. E ele escolhe 12 discípulos. Só que o engraçado é que ele poderia ter escolhido 12 discípulos 100% perfeito, os 12. Mas os discípulos de Jesus eram complicados, complexos e cheios de defeitos. E por que ele fez isso? Primeiro ensinamento: conviver com pessoas pecadoras, errantes, como eu e como você. É por isso que Jesus um dia, na frente de Madalena, uma prostituta, ele disse para os líderes das igrejas que queriam apedrejá-la, dizendo: qual de vocês é digno de atirar uma pedra e que não tem pecado? Atire. E todos tinham pecado. A própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, excluídos da glória de Deus estavam. Mas nós fomos reconciliados por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que nada, absolutamente nada pode separar aquele que está com Cristo. Até mesmo o pecado que você confessa, cai, levanta outra vez e cai, levanta. Nada pode te tirar do céu, uma vez que você esteja com Cristo Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu tenho medo de esquecer dessa frase que o Senhor me deu hoje à tarde. Lá no céu vai ter mais gente que caiu do que gente que se levantou. Lá no céu vai ter mais gente que caiu do que gente que nunca caiu. Como assim, pastor? Vai ter gente que caiu, se arrependeu e se levantou e se resgatou e se salvou. Mas vai ter gente que nunca caiu, porque nunca reconheceu o seu estado. Deus não está procurando ninguém perfeito aqui na terra. A Páscoa simboliza um único objetivo: liberdade. E a liberdade que a gente está pregando hoje não é a liberdade do patriota, da esquerda, da direita, do centro-direita, não. Não é a liberdade financeira, não é a liberdade sentimental, não. É a liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual, essa liberdade Jesus quer nos dar hoje. A Bíblia fala que Jesus convive com os 12. Um deles traiu, o outro vendeu o seu próprio mestre. E aí, irmãos, Jesus aparece depois no terceiro dia ressuscitado, um dia como hoje, domingo, porque ele morreu numa sexta-feira à tarde, por volta da 9h, ou seja, às 3 da tarde. E num dia de domingo como hoje, ele é visto pelaquela prostituta que ninguém deu nada por ela, Madalena, que foi ao túmulo e encontra com ele. E ela corre, vai até os discípulos e diz assim: bem que ele disse que ele iria ressuscitar o terceiro dia, eu vi ele vive, ele reina, a morte não conseguiu deter ele. Eu já vi muita gente morrer, mas nunca vi ninguém ressuscitar. Mas hoje eu vi o meu Senhor vive, ele está lá no túmulo, e os discípulos foram lá para ver ele. Você pode não estar vendo Jesus aqui agora, mas eu digo uma coisa para você: ele está sentado à direita do Pai lá, te esperando o dia que você vai chegar lá. Quem decide se quer ir para lá ou não é eu e você. E o que a Páscoa tem com isso, irmãos?
voltar para Romanos 6, 22 e 23? E aí agora a gente entende o sentido disso. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, antes dele procurar, diz assim que Jesus faz uma despedida aos discípulos, dizendo assim: missão dada, missão cumprida. Ou seja, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão comigo. Eu, a partir de hoje, serei para sempre o caminho, a verdade e a vida. E eu sou o único que leva vocês ao Pai, ao céu, que é o objetivo final. Quem quiser morar no céu é só me buscar que vai achar papai comigo. E ele vai embora. A Bíblia diz que ele faz em ascensão, ou seja, ele sobe pelos ares e os discípulos ficam sozinhos, como nós, aparentemente, parece que estamos sozinhos. Não, porque Jesus tinha dito assim: olha, eu vou, mas eu não acho justo deixar vocês só, porque vai ter momentos que o inimigo vai jogar dúvida, incerteza na vida de vocês, e eu preciso que vocês tenham alguém para ajudar vocês, e essa pessoa é muito especial, chamada Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no meio de nós. O Espírito Santo foi quem trouxe você aqui na igreja. O Espírito Santo é quem tem conduzido a sua jornada esses dias todinho da sua vida. É o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando ele ressuscita, olha só, irmãos, essa parte é boa, hein? Quando ele ressuscita, Madalena, que é a primeira a ver ele, tenta dar um abraço, de tanta carência que ela estava, tenta dar um abraço. Ele falou: filha, não toque em mim ainda, porque eu ainda não resolvi algumas pendências com meu pai, eu ainda não subi para o meu pai. Ele tinha outras coisas para fazer, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi nas partes baixas da terra, ele foi nas sepulturas, ele foi nos lugares baixos, nas trevas, na escuridão. Ele não pediu, ele tomou da mão de Satanás a chave que prendia todos do pecado, e ele disse: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra, ninguém mais vai morrer para o inferno se quiser, só vai para o inferno quem quiser. Ele pega a chave, ele volta para o seu lugar, senta no trono de rei, coloca as suas roupas reais outra vez, deixa o Espírito Santo conosco. Só que o texto que nós lemos, olha o que ele diz, Romanos 6, 22 e 23. O 22 diz assim: mas agora, libertados, ou seja, a gente estava preso, fomos libertados de quê? Feitos servos, tendo como vosso fruto para santificação, e por fim o quê? Segura aí, 23 eu já boto. O apóstolo Paulo fala assim: se vivemos para esta vida, e é uma tendência nossa, nós temos essa tendência, se vivemos para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O próprio Jesus disse assim: não junte coisas aqui, a traça come, o ferrugem também, mas manda coisa lá para o céu, guarda coisa lá no céu, porque é lá no céu aonde você vai usufruir, aonde você vai desfrutar de tudo. O negócio é no céu. Aqui ele está dizendo que nós já fomos libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes vosso fruto a santificação, e por fim, a vida eterna. Gente, eu acho que você não entendeu. Eterno é para sempre, tanto para o inferno como para o céu, é para sempre. Eu vou ficar um pouquinho no inferno. Tem umas denominações que pregam uma coisa chamada purgatório. Você não vai achar isso em lugar nenhum. O que é purgatório? Você passa um tempo sofrendo, depois sim, aí você vai para o céu. Não, é céu ou inferno. Agora vem os 23 que eu amo, que é o texto básico. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, esse púlpito aqui, vou fazer uma dinâmica com vocês. Esse púlpito aqui
é Jesus. Enquanto eu estiver aqui, eu estou seguro. Enquanto eu estiver aqui, não tem acusação contra mim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou errar, mas Ele vai me ajudar a corrigir. Ele vai me auxiliar. Ele vai me absolver. Enquanto eu estiver assim, aqui com Ele. Aí o diabo fala assim: Não, peraí, está errado. Você está falando, olha o que é que o diabo fala para Jesus. Você está falando que eles têm que ser salvos, mas você disse que todos pecaram e destituídos estão da glória. Você se salvar é tudo bem, você não pecou, mas eles pecaram, você querer levar eles através da sua vida? Aí Jesus responde: você acha justo eu ter morrido sem ter pecado? Você acha justo terem me matado sem eu nunca ter pecado? Você acha justo terem me traído sem eu nunca ter traído ninguém? Isso também não é justo. Mas, assim como eu fui morto inocente e me mataram desnecessariamente, porque quem teria que ter morrido era Barrabás, não era eu, mas por opção minha e do meu pai, eu vim fazer expiação pelo pecado deles. E como é que funciona isso? O diabo pergunta: como é que funciona isso? Enquanto eles estiverem aqui comigo, mesmo que eles pequem, confessem, se arrependam, vão continuar sendo filho do meu pai, meu irmão, meus amigos, e vai morar no céu. Tá, e se eles forem embora? Aí se eles forem embora, eu não posso fazer nada, porque eles me deixaram. Eles estão sozinhos, estão vagando, estão na escuridão. Mas se eles um dia botarem a mão na consciência e voltarem e segurarem em mim outra vez, eu vou estar sempre de braços abertos esperando eles. Porque o meu pai disse para mim que não tem prazer nenhum na morte de um pecador. Meu pai sabe tanto da agonia, da angústia que vai ser o inferno, que meu pai não quer que ninguém vá para lá. Meu pai fica triste quando alguém morre sem salvação. Meu pai fica feliz quando uma alma se converte. Tanto é que meu pai faz festa no céu quando alguém entrega a vida dele para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Satanás, os pecados deles, confessados, arrependidos, agora está na minha conta. Quantos de nós já saímos com um amigo, com um casal, um conhecido? Comemos alguma coisa, fizemos um lanche. Aí na hora de pagar a pessoa falou assim para você: não, deixa que eu pago. Não, já paguei. Faz isso não, faz isso não. Vamos dividir. Não, eu pago. Foi exatamente isso que Jesus fez. Eu já paguei a sua dívida. Você não vai mais para o inferno, só se você sair de perto de mim. Às vezes as pessoas não entendem. Eu entendo assim a ignorância das pessoas, mas a ignorância das pessoas não me faz entender. Por que eu tenho que ir para a igreja? A igreja, ela não te salva, mas ela te conduz à salvação. Ela não te salva. Eu conheço gente que está na igreja que não vai para o céu. E eu conheço gente que está fora da igreja que vai para o céu. Mas como a igreja foi instituída por Deus, as duas instituições, os dois CNPJs que Deus deixou aqui na terra foi casamento, igreja. As duas instituições.
Escuta, quando você está perto de Jesus e você se afasta, aí você olha, você vai para lá, vai para cá, e tenta do seu jeito, e tenta ser feliz com as suas coisas, com pessoas, com seus próprios sonhos. Aí um dia você diz assim: não, a vida é vazia, não vale a pena, acho que eu vou voltar. Quando você vai voltar, pode prestar atenção, depois eu explico isso na Bíblia. O retorno da pessoa, ele é tão tenebroso, que muitos não conseguem voltar, de tanta resistência que encontra para voltar. O diabo faz de tudo para você não voltar, porque onde você estava era o lugar certo, é o lugar que incomodava o diabo, e era o lugar que você ia viajar tranquilamente para o céu. Mas quando você sai de perto do piloto daquela aeronave que vai te levar para o céu, você não tem passagem, você não tem check-in, você não tem endereço, você não tem previsão da sua viagem. Aí você quer voltar para ficar na fila de espera. Aí o que acontece? O diabo diz: não, vamos tentar fazer ele não embarcar outra vez nessa viagem, porque senão ele vai morar com o papai do céu. E para você voltar, você enfrenta luta. É muita luta. Eu vou dar só alguns exemplos para a gente encerrar. Jesus disse assim: quando a gente chega perto de vocês, Jesus disse, quando a gente chega perto de vocês, um demônio que está dentro de vocês sai, o demônio pecaminoso. Mas quando vocês vão embora, ou esse demônio vai embora, um dia esse mesmo demônio fala assim: vamos lá na casa daquela pessoa que a gente morava. E ele traz mais 7 convidados junto com ele, 8. Se a casa dele estiver vazia, ou seja, é mais ou menos assim, ó: vamos voltar na casa do pastor Tel. Se ele estiver lá com Jesus, não tem como a gente entrar, porque Jesus estando com ele, ninguém entra. Mas se ele não estiver perto de Jesus, ele estiver longe, dá para entrar, eu e vocês 7. E a gente faz uma festa lá dentro. Essa semana, eu vou falar porque foi público, eu conheço esse menino desde pequeno, cheguei a colocar ele no colo. Tem um menino que foi preso ali na loja Americana, e tinha 3 ou 4 policiais para tentar pegar ele e imobilizá-lo. Eu dou alimento a esse menino almoça lá em casa, todos os dias, está preso, por um motivo fútil e qualquer. Mas o que me chamou a atenção é que no vídeo você vai observar a tentativa de 4 homens fortes tentando agarrar um menino que estava possesso. A gente vê claramente que o menino não estava sozinho, ele estava com uma legião dentro dele. Em Marcos capítulo 5 fala que o gadareno, ele era tão possesso que até correntes e cadeados ele quebrava. Uma pessoa possessa, uma pessoa normal, 2, 3, 4, 5, não consegue segurar, de tanta legião que tem dentro dela, de tanta coisa ruim que tem dentro dela. Por quê? Porque ela estava lá perto de Jesus e se afastou. Aqueles 7 demônios, mas aquele que morava antes voltou e entrou nela. Mas a Bíblia diz que Jesus fala assim, em Mateus 11, 28. Está cansado, está possesso, está enjoado da vida, vinde a mim, ou seja, volta para onde você estava. Pode ficar tranquilo que o meu julgamento é suave, meu fardo é leve. Eu vou trabalhar tirando demônio por demônio da sua vida, até você chegar à santidade e à estatura perfeita que meu Pai quer no céu. Por que a gente vem para a igreja? Eu termino por aqui. É um processo. Todo dia é um processo. Todo dia você vai tirando áreas da sua vida que você vai dizendo: Senhor, isso não me pertence mais. Eu convivo com isso há muito tempo. Isso eu não quero mais. Você tem que ser muito apaixonado por Deus. Gente, eu não estou aqui fazendo apologia. Embora Jesus disse assim:
Eu vou chegar numa casa, vai ter 5, 3 vai estar de um lado, 2 vão estar do outro, e eles vão ser inimigos entre si. Porque 3 vão me querer, 2 não vai me querer, e as luzes e as trevas vão estar morando junto numa casa só e vão estar brigando por causa de mim. A minha irmã resolveu casar a filha dela hoje, agora, nesse momento. E ela marcou o casamento para a hora do culto que eu ministro aqui. Eu poderia pedir a qualquer pessoa para ministrar aqui e eu estar lá no casamento agora.